Olá, boa noite a todas. Eu não sei se estou a chegar em boas condições, conseguem ouvir corretamente. Podem, por favor, só dar um ok. Já estávamos a aguardar a Betânia, que está a entrar connosco agora. Direto. Oiê, Olá, Betânia. tudo bem? Muito boa tarde. Boa Como é que tarde. estás? Aqui estamos bem, morrendo de calor, graças a Deus, mas tudo muito bem, graças a Deus. Calor! É Nós isso aqui em mesmo, um Portugal abraço aqui do já Brasil. passámos a fase do calor. Ah, É meu Deus, aqui fantástico. estamos, não sei se estamos entrando, se estamos começando, não sei, mas aqui está pegando fogo. Ora bem, bem-vinda, bem-vindo ao nosso Obrigada. bate-papo de quarta-feira, onde juntamos realmente mulheres com histórias incríveis e a Betânia. Eu não sei se habitualmente chamam Betânia, se é Bete, como é que gostas que te chamem? Bom, as minhas alunas me chamam de B, mas É, fiquem à vontade. B, Betânia, o que vocês preferirem. ok. Betânia é um nome bonito, um nome sonante, não é? É, É, isso mesmo, eu eu gosto. gosto do nome. Então, bem-vinda mais uma vez, Obrigada. Betânia. És uma pessoa realmente com uma história que as mulheres que consigam se identificar contigo acho que só têm a ganhar. Tens feito um trabalho muito, muito, muito positivo para todas as mulheres e eu como mulher sou grata por haver mulheres como tu também a poderem fazer esse trabalho de desbravar terreno e poder realmente abrir mentes, não é? Portanto, ao fim e ao cabo é isso que tu fazes. Portanto, o tema da nossa live de hoje é o impacto dos relacionamentos na vida e nos negócios e a Beth vai-nos falar, portanto, a Beth, ou Betânia, a nossa entrevistada, portanto, é fisioterapeuta há 20 anos, apaixonou-se pelo mundo do coach, hoje ajuda mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e também mentora de outros coaches. Nasceu em São Paulo, tem dois filhos lindos, são dois rapazes, duas É um raparigas, como é, Beth? casal. Um Um casal. casal, um menino e uma menina, Isso. fantástico. Com que idade? O Cadu fez 12 agora em setembro e a Elô tem 9. Escadinha. Ok, muito bem, muito bem. Pronto, Beth, como mentora de coach e mentora de outras mulheres, vens Isso. guiando os terapeutas nas suas jornadas, vens guiando realmente, dando aquela abertura de caminho e compartilhando insights valiosos, não é? Estratégias que podem realmente ser usadas no dia a dia. Nós podemos dizer que és uma apaixonada pelo apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos? Tu és uma apaixonada Também. por apoiares essas mulheres? Sim. Também. Podes nos falar um bocadinho sobre isso? Sim. Existem muitas pessoas, em especial mulheres, e aí por que, que eu digo em especial mulheres? Porque nós temos toda uma sensibilidade, nós temos toda uma vulnerabilidade diferente dos homens. Isso não quer dizer que os homens também não vivenciam relações abusivas. Sim, e muito. Mas por eu ser mulher, por eu ter vivenciado um relacionamento tóxico desde a minha infância, então eu sei como isso, como essas dores, como esses traumas reagem no corpo, mente e espírito de uma mulher. Então, por isso que eu decidi ajudar as mulheres e vou confessar para você, Cris, tem muitos homens que me seguem, que me acompanham e que acabam se beneficiando dos meus conteúdos também. Mas como que eu descobri, né, essa questão dos relacionamentos, essa interferência dos relacionamentos na minha vida? No auge da minha carreira como fisioterapeuta, que foi uma profissão que eu não escolhi por mim, não escolhi por vontade própria, eu fui criada pela minha tia,
E era o sonho da minha tia que eu fosse da área da saúde, que eu fosse doutora, que eu vestisse branco. E eu não queria nada disso, mas era o sonho dela. E por gratidão a ela, eu sei que muitas pessoas aqui nessa live vão se identificar, por gratidão inconsciente, nós não conseguimos dizer não aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos Verdade. companheiros, aos nossos filhos. Isso é da mulher, né? É claro que homens também fazem isso, mas eu vou falar mais da mulher, que é as pessoas que eu ajudo hoje. Então, é da mulher não se priorizar, é da mulher não falar não, é da mulher cuidar depois de mim, depois eu me resolvo, depois eu me acolho, né? Mas, então, eu não soube dizer não para minha tia naquela época e fiz a fisioterapia. Como nada é por acaso, foi na fisioterapia que eu descobri que, assim como as minhas clientes de estética, foram 20 anos me dedicando à estética, aquelas mulheres, eu percebia que elas estavam sempre tampando um vazio, sempre tampando um buraco. Então eu arrumava o peito, elas queriam arrumar a barriga. Eu arrumava a barriga, elas queriam arrumar a coxa. Arrumava a coxa, elas queriam arrumar o cabelo. Sempre tinha alguma coisa para arrumar. Havia sempre uma Sempre tinha insatisfação, não é? uma Havia sempre uma. insatisfação eterna, né? Um buraco eterno. E aquilo que me incomoda no outro, Cris, é claro que você também já deve ter ouvido falar isso, é aquilo que incomoda em mim também. Né? Então, por que eu me incomodo tanto com esse comportamento da Cris? Alguma coisa isso quer me dizer. Então, eu vou olhar para mim. Claro. E aí, aquele vazio das minhas pacientes começou a me trazer a mensagem de que quantas coisas, quantas feridas, quantos traumas eu não estava jogando para debaixo do tapete. E aí foi ali na fisioterapia estética que eu decidi entender por que a minha carreira não decolava, mesmo com trilhões de cursos e certificados. Eu estive aí em Portugal, inclusive, fazendo uma certificação em estética, recentemente, em 2018, mais ou menos. Boa. E mesmo com tantos cursos, com tanta capacitação, com 3 pós-graduações, eu não conseguia me ver com sucesso na fisioterapia. Eu não me encaixava na fisioterapia. E aí foi quando eu decidi olhar para mim, olhar para as minhas feridas. Eu costumo dizer a metáfora do Band-Aid. Já ouviu, Cris, a metáfora do Band-Aid? As minhas alunas que Não estão conheço. aqui, ó. A Fran, oi Fran, a Sandra falando da Argentina, a Fran do Brasil, beijo, a Bernadette aqui de São Paulo, que delícia. As minhas alunas conhecem a metáfora do Band-Aid, coloca aí um coraçãozinho para elas entenderem. Okay. O Band-Aid é assim, Cris, ó, eu faço um machucadinho e aí eu só vou lá e coloco um Band-Aid bonitinho, de bichinho, de estampinha, e eu acho que, ó, passou, tá tudo bem. Né? E aí, com o tempo, aquele curativo vai saindo mau cheiro, vai vazando, né? Porque eu não limpei, aquilo não está cicatrizado, aquilo só está tampado. E isso eu faço com as minhas feridas. Então, todos os meus traumas que eu carrego lá de infância, que todo ser humano tem trauma de infância, se não teve, vai ter em algum momento na sua vida, com um band-aid, eu finjo que aquilo lá está curado. E ao longo da minha vida, aquilo vai impactando no meu casamento, no meu trabalho, na minha relação com os meus filhos, com familiares, com meu pai, com a minha mãe, no meu relacionamento comigo mesmo. E aí foi um momento onde eu decidi tirar de vez o band-aid, passar lá o mertiolate, que a nossa mãe passava na infância, e limpar de uma vez por todas para que a minha vida pudesse fluir. E foi nesse processo de cura que eu descobri que o impacto na minha carreira, na minha profissão, no meu dinheiro, vinha diretamente lá dos meus relacionamentos, em especial meu relacionamento com a minha mãe. Foi aí onde eu comecei toda a minha jornada de cura, que inclusive está lá no livro, Uma Viagem Espiritual para Empreender, que você já conhece. Toda a nossa vida, ou as curas da nossa vida está na origem da mãe, não é? Exatamente. Tudo começa ali, né? Tudo começa ali, foi quem efetivamente deu a origem. Muito bem. E muitas das vezes esse padrão vem-se mesmo repetindo de pais para filhos, não é? Totalmente. Como é que podes aconselhar um caminho para quebrar esses padrões, esse padrão mental que existe de repetição de espelho, não é? Um efeito de espelho nas relações e que vão dar origem a que eu não gosto disto para mim, mas de qualquer forma eu vou espelhar para alguém e geralmente para a minha filha e vai-se passando de geração em geração até ao momento que alguém decide fazer o trabalho de quebrar esse padrão, não é? Como é que aconselhas
se trabalhar para quebrar esse padrão? Ô, Cris, eu costumo dizer que quando eu passei pela igreja, eu fiz uma rápida passagem pela igreja evangélica, foi ali onde eu descobri o coach, inclusive, e foi ali onde eu descobri a minha missão, né? Eu fui ali batizada nas águas, consagrada missionária, e ali eu entendi que eu tinha uma missão a cumprir com as mulheres. E Que naquele momento, idade tinhas? Que idade tinhas? mulher, foi agora, depois de velha, em 2019, isso, eu já tinha meus Pronto, é que 39 anos. eu estou a iniciar um caminho um pouco, pronto, é só para saber, Hum. estou a iniciar um Eu caminho. disse hoje para minha equipe aqui de marketing que o tempo é diferente para cada um, né? Não tem como. O meu processo de despertar começou lá na minha adolescência. O seu processo de despertar pode estar começando agora. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, é um processo. Respeite o seu processo, né? Você não muda uma história de 40 anos em um mês, em 6 meses, mas você consegue mudar em um ano, você consegue mudar em 2 anos, porque foi assim que eu mudei a minha história. Então, isso vem a partir da sua tomada de consciência, porque você só muda aquilo que você identifica a necessidade de mudar e aquilo que você decide mudar. Então, vem a partir da aceitação, ok, eu entendo que eu tenho feridas, agora eu vou identificar quais são essas feridas e buscar as opções, trilhar o caminho, né? Percorrer o processo. E o principal de tudo, aproveitar a viagem, curtir o processo, que é o melhor de tudo. E aí, voltando à sua pergunta, como que e voltando lá na igreja. Então, na igreja, como que a gente identifica, né, esse padrão mental que eu falo tanto ali nos meus conteúdos? Os nossos resultados, eles vêm do nosso comportamento, que vem das nossas emoções, que vem dos nossos pensamentos. Então, tudo começa aqui na nossa mente, padrão mental. E de onde vem esse padrão mental? Lá da minha infância. Então, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, na escola, dentro de casa, no colégio, com as amiguinhas, tudo aquilo que eu ouvi foi formando o meu padrão mental, a minha caixinha de crenças, eu costumo brincar. Essa caixinha de crenças determina o que eu sinto. Conforme o que eu sinto, eu tenho o impulso de agir. E esse meu comportamento é que determina os meus resultados. Então, na igreja a gente usa um termo, eu ouvia muito esse termo, que era a ovelha negra. Todo mundo aqui já ouviu, quem já ouviu? A ovelha negra. Né? Na igreja a gente Sim. escuta muito endemoniada. Então, endemoniada, ovelha negra, rebelde, o adolescente, o aborrecente. Esses são termos que eu costumo dizer que é o quê? É quando você entra em crise emocional de você com o seu padrão mental. Quem é o seu padrão mental? Seus familiares, seus pais, seus vizinhos, a igreja, a escola, todo mundo que contribuiu para formar o seu pensamento hoje, tá? Então, você entra nesse conflito. Quais são as minhas crenças e quais são as crenças que vieram das pessoas com as quais eu convivi? E aí você começa aquele choque de realidade. Peraí, mas eu sempre acreditei, meus familiares, desde a minha infância, eu ouvi que o dinheiro só traz briga. Que quem tem muito dinheiro Claro. só pode estar roubando. Que milionário só mexe com coisa ilícita. Que para empreender você precisa ser rico. São E as isso aconteceu tais comigo. crenças que nós vamos interiorizando e que vão sendo reais para cada um, não é? Exatamente. Se você nasceu ouvindo aquilo, aquilo se torna real para você. Todo dia absorvendo aquele conteúdo, aquilo vai fazendo parte da sua existência, da sua essência. E aí você chega num ponto que você fala assim, ué, mas será que isso faz mesmo sentido? E essa crença do dinheiro eu escutei a vida inteira. Minha tia dizia que para empreender eu precisava ser rica. E eu falava, mas se para empreender é para você fazer dinheiro, como é que eu preciso ser rica para fazer dinheiro? Né? Claro que Era um não, não é? choque. Claro. E aí eu É, comecei a pensar. Eu falei, ué, mas não faz sentido isso que a minha tia tá falando. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe dizia que casamento era só para dar dor de cabeça. Deus me livre, para que você quer ter um homem na sua vida? Mas essa era a realidade é o- dela, Cris. era a realidade dela e é o sentimento de posse também, não é? Por Também, vezes, entende? Então, era o sentimento de proteção materna, era o sentimento de ação, quem posse, sim. vivenciou experiências negativas com a figura masculina, desde o pai dela, do meu avô, que ela não teve convivência com meu avô. Ela também não teve bons relacionamentos, olha como a gente vem repetindo, né? Uhum. E aí ela também não teve bons relacionamentos na vida afetiva dela e ela queria, de certa forma, nos proteger. Qual é a maneira dela nos proteger? Implantando as crenças dela, formando o meu padrão mental. E aí isso me gerava uma sensação. Então, toda vez que eu iria me relacionar, eu tinha uma barreira. Eu falava, opa, peraí, eu vou lembrar daquilo que minha mãe me falou. Eu acho que eu não vou ser feliz nesse relacionamento. Então, eu já entrava acreditando que aquele relacionamento não ia dar certo. E o que acontecia? Não dava certo. Claro. Porque tudo aquilo que você entra com aquele propósito é real.
Se você pensa que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você Os pensa nossos, que vai dar certo, vai dar os certo. nossos pensamentos têm uma força enorme, como é óbvio, sim. Tudo é a força do pensamento. Então, quando você chega nesse choque de padrão mental, você começa a mudar, sabe o mindset? Claro. Você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a avaliar o que são as minhas crenças, o que são as minhas verdades, Como eu verdades aprendi, dos nós meus familiares. precisamos de passar do mindset para o mind 8, que é para podermos superar todo esse percurso de uma forma muito mais aberta, muito mais real, não é? É isso. E aí, esses termos pejorativos que a sociedade utiliza é para continuar te dominando. É para não perder o domínio de você. A gente fala efeito manada, é para não perder o efeito, o domínio da manada, né? O domínio em massa. Então, é isso que líderes fazem, líderes em geral, tá? Não vou entrar nessa questão aqui, mas para vocês entenderem o que é o efeito manada. O efeito manada é quando todo mundo fala vai para a esquerda e você sempre ouviu que a esquerda é o caminho certo, o que você faz? Vai para a esquerda. Quem ousa ir para a direita para ver o que tem na direita, que ninguém quer que eu vá para a direita, é o endemoniado, é a ovelha negra, é o rebelde. São os designados fora da caixa, não é? Portanto, aquele termo que nós ouvimos, quem possa sair da caixa e poder realmente pensar de forma diferente e não crer em tudo aquilo que lhe dizem, mas questionar, saber porquê. Por vezes é necessário saber porquê. E muitas das vezes, dentro também da minha experiência, muitas mulheres vão se habituando àquele relacionamento doentio, relacionamento, quando eu digo relacionamento, não estou a falar só de homem e mulher. Relacionamento pode ser familiar. Pode ser uma pessoa pode sentir-se violentada pela própria família, a nível psicológico, tomada, portanto, no seu, aliás, no seu eu. São esses relacionamentos que formam os nossos demais relacionamentos, né? Então, a nossa primeira conexão com o amor é com a nossa mãe. Então, de acordo com como eu vivencio o amor com a minha mãe, é como eu vou me comportar perante os outros amores. É como eu aprendi a ver o amor dentro da minha casa, assim eu vou enxergar e me comportar com os outros amores na minha vida. Então, se eu tenho uma relação com um pai tóxico, uma mãe tóxica, que isso acontece, isso não é normal, mas é muito comum, tá? Por quê? Entendam, nem todas as pessoas que são tóxicas, elas fazem isso de forma consciente. Não fazem, porque eu não sei. Entende? Então, por vezes são narcisistas, e acabam por ser diagnosticadas doenças. São mesmo pessoas que são doentes mesmo, a nível do foro psicológico. Acaba saindo do nível de controle, do nível de ciúmes, e aí acaba indo para o nível de distúrbio, né? Do nível extremamente prejudicial. É a mesma coisa do medo. Então, existe o medo saudável, que é o medo onde você pisa em ovos, onde você estuda ali os ambientes, e existe o medo patológico, que é o medo que te paralisa, que te impede de avançar, que te impede de realizar sonhos. Então, a mesma forma é a posse e os ciúmes. Então, esse nível de toxicidade é um nível patológico, que são os narcisistas, mães narcisistas, isso acontece muito, e às vezes ela não tem consciência, né? Tem consciência. Muitas vezes, sim, na maioria das vezes nós mesmos somos tóxicas e não sabemos. E não percebemos que estamos... Quando, Betânia, que eu posso estar sendo tóxica? Quando eu, por ter sido abandonada na infância, ou por acreditar que a minha mãe não me amava, porque a minha mãe não me dava colo, porque a minha mãe trabalhava demais, então eu me senti rejeitada e abandonada, eu tenho um ciúmes doentio, um controle excessivo do meu companheiro ou dos meus filhos, e aí eu acabo querendo prendê-los numa gaiola. Acabo sendo tóxica, sem querer e sem saber. Sem dúvida, e torna-se uma relação doente, não é? Totalmente. Eu tive uma vez uma cliente, eu tive um centro de terapia em que ela era dominada pelo medo, ela não conseguia fazer nada. Ela, quando pensava que ia sair de casa, só pelo simples pensamento que ia sair de casa, ficava em pânico. Portanto, teve que fazer um trabalho muito, muito grande com ela própria para conseguir realmente libertar-se de tudo isso. E eu entendo que quando falas em relação do relacionamento tóxico, do medo, realmente é assustador, porque eu olhava para aquela pessoa e ela quase que, para dar um passo, entrava em pânico, transpirava. Portanto, e nós pensamos...
como é que é possível? Mas o que é certo é que é possível e é real. Isso acontece e se calhar acontece mais vezes do que aquilo que possamos imaginar no nosso dia a dia, não é? Portanto, porque há pessoas que conseguem de tal forma serem dominadas e muitas das vezes fala-se muito da violência, no caso de violência doméstica, fala-se muito da violência física. Mas efetivamente a violência psicológica que não é visível aos olhos dos outros é muito visível por quem a sente, não é? Portanto, e é algo que muitas das vezes cria mais danos do que propriamente a física. Exatamente, porque as É pessoas, verdade, como você não falou, é? é silencioso, né, Cris? Então, a violência física, ela não começou ali na agressão, ela já começou lá atrás, na sua infância, quando você foi aquela criança boazinha, silenciada, reprimida, que não podia demonstrar emoções, que não podia ser contrariada, que não podia ser questionada. Então, eu fui essa criança, né? Que eu tive uma criação muito rígida. Então, eu lembro que a minha tia só falava assim pra mim, se comporta. Então, toda vez que ela falava para mim, se comporta, não me envergonha, né? Se comporta. Eu sabia que eu não podia falar, que eu não podia. Eu queria pegar um salgadinho na festa, eu olhava primeiro para ela. Então, o relacionamento abusivo começa ali. Quando eu sou silenciada, quando eu sou reprimida, as minhas emoções, quando eu não posso demonstrar. Então, eu cresço repetindo esse comportamento na escola. Então, eu tenho amizades tóxicas, com professores tóxicos, abusivos, no trabalho, líderes tóxicos. Eu vou me permitindo. Percebe como isso vai se tornando comum para mim? Situações da minha rotina, do meu dia a dia. Então, quando eu entro num relacionamento abusivo, eu nem percebo, porque para mim esse é o comum, esse é o normal. Por isso e aí é que nós por vezes dizemos porque que se está sempre repetindo isso, não é? O que é certo é que cada um permite. Sim, porque que acontece? É uma situação tão comum, tão normal, que se eu não prestar atenção, se eu não fizer esse trabalho de autoconhecimento, se eu não prestar atenção ao meu redor e me questionar, será que esse é o certo? A mesma coisa do padrão mental. Será que essa crença faz sentido mesmo para mim? Será que esse comportamento, será que eu sou feliz? É normal? Né? Claro. Por exemplo, quando eu, na minha adolescência, eu tinha uma depressão, um quadro depressivo muito grande, e aí quando eu não estava com psicólogo na terapia, só naquele ping-pong, conversa vai, conversa vem, eu estava tomando remédio para dormir, que eu não estava tomando remédio, eu estava acordada chorando. E aí eu comecei a questionar, mas será que a vida é essa mesmo? E isso que é a terapia? Né? É assim? Eu vou viver anos assim, chorando, tomando remédio, dormindo, ou só conversando, como foi meu final de semana, como o que eu comi, se eu falei com os meus pais, se eu não falei. Então, é a inconformidade, né? A inconformidade gera curiosidade. E a curiosidade te leva além. Anotem isso aí hoje, que isso vai mudar a sua história. A curiosidade, a inconformidade, te leva à curiosidade. E a curiosidade te leva além. Por quê? Porque eu comecei a pensar, essa situação não pode ser comum, não pode ser normal uma pessoa viver tomando remédio, né? E aí eu comecei a ficar curiosa, tem que haver outras possibilidades. Comecei a ler, comecei a estudar, buscar outras opções. Foi aí onde eu fui de religião em religião, buscando respostas. Achei a igreja evangélica, encontrei o coach dentro da igreja evangélica. Hoje não sou mais assídua frequentadora de religião nenhuma, mas foi ali que eu encontrei as respostas que eu buscava. Então, você me perguntou, né? Até quando a gente vai ficar repetindo esse padrão? Até quando você se conhecer? Até quando você se perguntar, você está feliz nessa situação? Você acha isso comum? Então, por mais que seja rotina, pode ser comum para você, mas é comum para o mundo? Isso é normal? É diferente ser comum e ser normal. É como uma tomada de consciência, não é? É, exatamente isso. E aí, quando você toma consciência, não é a ferramenta que vai transformar a sua história, é a tomada de consciência, porque existem N modos de você transformar a sua história. Minha transformação foi a partir da ciência e espiritualidade. Então, eu associei a igreja evangélica, os louvores que eu cantava, Deus, a minha conexão com o mundo espiritual, com o coach, com as ferramentas. Então, foi a ferramenta de coach que começou a mudar a minha história. Mas é só uma ferramenta de tantas milhares que existem. Né? Hoje eu tenho alunas que transformaram através da radiestesia, que se transformaram através do xamanismo, através do sagrado feminino, através da espiritualidade, através... enfim, a ferramenta é o de menos. O que vai mudar a sua história e te tirar desse estado atual para o seu estado desejado é a sua tomada de consciência. Isso é comum, mas não é normal.
Isso acontece, vem se repetindo desde a história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, se repetiu hoje comigo, mas eu não estou feliz. E se eu não estou feliz, não pode ser normal, pode ser comum. Porque você está vivenciando isso há uma vida, há 2 vidas, sei lá, 3 vidas, para quem acredita. Mas não é normal. E se não é normal, você pode e deve mudar. Vai buscar a ferramenta que melhor se adequa à sua realidade. Muito. Betânia, mais uma questão, se calhar mais em pormenor, talvez seja importante. Qual é a importância dos relacionamentos na nossa vida pessoal ou profissional? Um relacionamento saudável, portanto, podermos criar. Cris, eu costumo dizer que é o seguinte, eu sempre pergunto assim para as minhas alunas, né, quando elas chegam e falam, Betânia, eu quero me curar, mas eu não quero mais me relacionar, né? Ou até mesmo quando eu estava solteira, quando eu estava conhecendo pessoas, as pessoas diziam e falavam assim para mim, eu não quero mais me relacionar, né? Eu quero conhecer pessoas, eu quero curtir, eu quero viver, mas eu não quero mais casar. Deus me livre de casamento, eu tenho traumas, eu tenho trauma de divórcio. E aí eu pensava assim, olha como esse autoconhecimento faz sentido, né? O poder das perguntas, leva isso para sua vida hoje, o poder das perguntas. Eu me questionava assim, mas por que essa pessoa... E eu vi as pessoas bem-sucedidas no trabalho, aparentemente, né? Gostavam do seu trabalho, eram pessoas posicionadas, empresários ou gerentes com cargos legais, pessoas com pós-graduação. E aí eu pensava, como é que essa pessoa consegue se dedicar tanto no profissional e na vida afetiva ela quer abandonar, né? Eu não quero ter trabalho, eu não quero ter que me relacionar, eu não quero me dedicar, eu não quero... Ou seja, eu quero permanecer na superficialidade, né? Eu não quero me aprofundar, porque dá trabalho. E sim, relacionamento dá trabalho. Mas o que você talvez hoje, você que está me assistindo aqui nessa live, não se perguntou ainda é por que o seu relacionamento profissional com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, tem tanta diferença do seu trabalho no seu relacionamento afetivo. Por que no seu trabalho você precisa estudar, você precisa ter paciência para lidar com o seu chefe, para corrigir processos, para fazer de novo, para fazer pós-graduação, para fazer outro curso, para você não ser mandado embora, ou para você ser, como que fala, gente? Para ser promovido, né? Por que você precisa percorrer esse processo evolutivo na sua carreira, na sua vida profissional, e na sua vida afetiva você acha que você não precisa ter esse trabalho? Tem uma ferramenta, Cris, muito bacana que eu aplico para todas as minhas alunas, aliás, para todo mundo que está lá no meu Instagram, é só pedir no meu direct que eu presenteio a minha audiência com essa ferramenta que chama Roda da Vida. Você já deve ter ouvido falar. A Roda da Vida Certo. nada mais é do que um aro de uma bicicleta, um aro de uma moto. E aí, cada aro daquela roda da vida, daquele pneu, daquela bicicleta, representa uma área da sua vida. Por que você acha que o aro principal é o aro da sua profissão e os outros aros não têm importância? Todos os aros da sua vida, para essa roda girar, para esse pneu girar, ele precisa estar funcionando. A sua área financeira, a sua área social, a sua área espiritual, a sua área familiar, a sua área profissional, a sua área do amor. O mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, nós fomos feitos para nos relacionarmos. Eu costumo dizer que se Deus não quisesse que nós evoluíssemos, que nós precisássemos uns dos outros para a nossa evolução, Deus tinha criado só Adão, ou tinha criado só Eva. Se Adão é a força física e Eva é o cuidar, é o servir, por que você acha que nós precisamos nos relacionarmos? Por que nós precisamos uns dos outros? Não conseguimos viver não conseguimos viver uns sem os outros, Não. porque quem tenha realmente essa postura de que Sim. não precisa de ninguém, Sim. não está realmente real, não está doente, não é? Portanto, é uma não está pessoa nesse que mundo real, não está no real. Não, porque nesse mundo nós só evoluímos a partir do outro, do relacionamento. E aí você perguntou é a base. do profissional. Você perguntou do profissional. O que acontece? Se eu tenho um problema na minha casa, e aí todo mundo fala, não leva problemas para sua casa, né? Saiu do escritório, deixa seus problemas lá no escritório. Nós paramos de brigar quando o meu marido parou de trazer problemas aqui para casa. Você acha que ele não traz problemas para casa? E ele vai continuar cada vez menos vindo para casa. Ou cada vez menos... A partilha termina, não é? A partilha termina. No trabalho. Porque você é um ser só. Você é uma pessoa só. A mesma Betânia, ela tem vários papéis. Então, existe a Betânia namorada, existe a Betânia mãe, existe a Betânia filha, a Betânia amiga, a Betânia líder, a Betânia mentora.
a Bethânia aluna, a Bethânia vizinha. Claro. Existem vários papéis e eu não consigo separar um do outro. Se eu não estou num bom momento como mãe, eu não vou estar num bom momento como namorada. Se eu não estou cuidando do meu trabalho, eu não vou conseguir me dedicar à minha casa. Está tudo conectado. Então, é por isso que quando a gente passa por uma questão afetiva, indiretamente, inconscientemente, nós vamos afetar isso no profissional. E se acontece no profissional, nós vamos impactar isso dentro dos nossos relacionamentos em casa também. Não tem como separar. Se você está com problema com seu filho, com seu pai, com a sua vizinha, você vai levar isso para o seu trabalho em algum momento. Pessoas feridas ferem, Cris. Então, recentemente eu passei por uma experiência profissional onde a líder era extremamente ferida, uma mulher extremamente capaz, mas extremamente ferida na sua vida pessoal, na sua infância. Ela já trazia isso da sua jornada pessoal, familiar. E o que ela fazia? Feria outras pessoas. Outras pessoas. Então, era uma equipe extremamente contaminada, uma equipe extremamente abalada, né? Diminuída, intoxicada pelas feridas da sua líder que trouxe lá da sua infância. Mas se formos dentro dos padrões, por vezes, que temos de repetição, muitas das vezes esse é um abusador, não é? Ou neste caso seria uma senhora, mas pode ser uma pessoa extremamente, ao início, extremamente simpática, sedutora. Isso. E de alguma forma vai cativando a pessoa e vai arranjando abertura. Sim. Para depois conseguir encontrar ali braços de domínio, é correto? É mais ou menos este quadro, não é? Existe. Esses dias eu vi uma postagem aqui no Instagram que dizia assim, no portal Espiritualidades, e a chamada do post era assim, quem atrai quem, né? Então, o abusador, ele atrai o abusado, ele atrai a vítima, de certa forma, né? E aí as pessoas falam, mas foi culpa minha. Não, não foi culpa sua, mas a responsabilidade é sua. Por quê? Se eu sou uma pessoa frágil, se eu sou uma pessoa carente, se eu sou uma pessoa dependente emocional, se eu sou uma pessoa com traumas, com feridas de rejeição, de abandono, eu me torno uma presa fácil para esse abusador. Claro. E aí existe o abusador inconsciente, que é aquele que tem feridas e acaba ferindo o outro, e existe o abusador psicopata, patológico, narcisista, que é aquele que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E aí ele vai usar da sua fraqueza para alcançar os objetivos dele. E aí não é culpa sua passar por essa situação, vivenciar um relacionamento abusivo, mas é sua responsabilidade lidar com esse relacionamento abusivo e se curar para você não repetir mais esses padrões. Mas por vezes é difícil porque se uma das partes se deixa envolver na bolha, não consegue ter uma visão periférica daquilo onde está inserido, não é? E eu costumo dizer, só quando se sai de dentro dessa bolha e se consegue ver de fora para dentro, é que a pessoa tem uma visão alargada do local, daquilo que lhe está a acontecer. Porque até aquele momento... Porque até aquele momento a pessoa está completamente, lá está, dentro da manada, como dizes, e não consegue ter uma visão. Mas, o pior, acho, às vezes, é que a pessoa não aceita que alguém... Não é um conselho, porque costuma-se dizer, de opiniões está o mundo feito, não é? Está cheio, aliás, de opiniões está o mundo cheio. Mas a pessoa, por vezes, tem que ser desperta por alguém que está fora e consegue ter essa visão periférica, mas mesmo assim não aceita. A pessoa acha que é a outra que está errada e que ela está correta. Sim. É muito difícil, às vezes, chamar à realidade. Tiveste esta experiência já com alguém? Sim, todos os dias. Porque o que acontece? A pessoa ela está tão imersa naquele mundo tóxico, né? Que nós falamos da normalidade, isso. Que para ela não aceita que existe nada. Essa experiência que eu estou contando para você profissional é exatamente isso. Assim que eu cheguei naquele ambiente, até pela minha experiência profissional, eu já sabia que aquela liderança era extremamente tóxica e abusiva, já percebi, então já comecei a entrar com ferramentas, né, para tentar mudar aquela situação,
mas a pessoa não aceita. Ela acha, ela viveu tantos anos naquele padrão de defensiva, naquele padrão de ataque, e muitas mulheres hoje, infelizmente, estão nessa posição de ataque por conta das suas feridas, né? Então, eu visto a máscara da defesa. Eu costumo dizer, eu visto a máscara da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, gente, ela não é um arquétipo de mulher feliz, de mulher forte. Ela é um arquétipo de mulher ferida. Então, para se proteger, para se defender, ela ataca. Né? Ela é forte. Ela é forte. Oh, ela parece, fala que ela é forte. Fala que é forte, não é? Parece ela precisa ser forte. Né? Ainda falei esses dias aqui pro meu namorado. Eu falei, amor, eu pareço ser forte, mas apesar dessa fortaleza que eu criei para poder cuidar do meu filho, seguir a minha vida, me reerguer profissionalmente, financeiramente, eu sou sensível, eu sou mulher. Às vezes eu choro, às vezes eu tenho medo, às vezes eu sinto saudade, às vezes eu penso em desistir, às vezes eu canso, porque eu sou mulher. E é da nossa essência feminina cansar, chorar, se esgotar, claro, ter medo. É da essência feminina. Quando a mulher, somos humanos, é mesmo. Quando a mulher está na essência masculina, na energia masculina, perdão, até porque energia, gente, independe de gênero, tá? Então, o homem tem energia masculina e feminina, a mulher tem energia masculina e feminina. Então, correto. Quando a mulher ela tá com excesso de energia masculina, que o certo seria projetar essa energia feminina só no meu trabalho, onde eu preciso ter força, garra, direcionamento, foco. Quando eu estou em desequilíbrio com a minha energia masculina, eu sou homem o tempo inteiro. Em casa, no trabalho, com meu namorado, nos meus relacionamentos, com o pai, com a mãe. Então, eu estou o tempo inteiro na defensiva, na força, no contra-ataque. Tomar a posição da frente, sim. Armada, entende? Então, é por isso que a gente precisa manter a harmonia. Quando você está em equilíbrio com a sua essência, seja ela masculina ou feminina, as suas energias masculina e feminina estão em equilíbrio. Então, você vai saber onde utilizar a energia feminina, quando desligar a energia feminina e quando ativar a energia masculina, porque está em equilíbrio. E essa é a importância de você se conhecer. A partir de quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu tenho consciência dos traumas que eu passei, eu sei que eu não esqueci, até porque quando eu lembro, isso serve para mim como gatilho. Cuidado, alerta, atenção, né? Então, eu não vou esquecer. Curar não significa esquecer. Curar significa lembrar e não te doer mais. Esse é o significado da cura. Eu no coach aprendi que nós devemos resolver as questões, não ultrapassá-las, porque de alguma forma temos muito a ideia de dizer, tens que ultrapassar essa situação. Não, tens que resolver essa situação, porque senão continua a corroer por dentro, não é? Continua a criar danos. É o band-aid. Você vai empurrando com a barriga. Por que eu falo que curar feridas dói? Né? Porque claro. Ninguém quer mexer na sua ferida. É mais fácil a gente empurrar lá para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo. Seu casamento está péssimo, você fala, não vou mexer com isso agora. Homens, né? Homens têm o costume de abandonar a relação. Homens não gostam de decidir, colocar ponto final, porque dá tanto trabalho. Ele já imagina na mulher, no divórcio, na partilha de bens, nos filhos. Então ele fala, não, vamos deixar do jeito que tá, vamos empurrando com a barriga, cada um dorme num quarto. Eu conheço casais que vivem há décadas, cada um no seu quarto, cada um na sua cama, né? Para evitar curar essa ferida, para evitar enfrentar esse ciclo, finalizar esse ciclo e cada um seguir a sua vida. E aí, depois de finalizar esse ciclo, o que vem depois? O medo do desconhecido, né? Mas até eu conhecer outra pessoa, né? Até eu, conhecer família de novo, começar a namorar de novo, casar de novo, já tenho filhos, vamos ficar onde está. E aí a pessoa não sai da zona de conforto. E aí eu preciso te falar que na zona de conforto, ninguém cresce, ninguém evolui e ninguém é feliz. Pra gente, ninguém é feliz, essencialmente, não é? Não, claro que não. Porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você evoluir. É você aprender, você fazer novas descobertas, é você se transformar. Dói, mas é a única forma de você crescer, de você se realizar como pessoa. Porque você não veio aqui a passeio. Ninguém tá aqui, porque é gostosinho. Sabe a história da pérola, da ostra? Pra pérola chegar naquele estado de pérola, ela precisa passar por um processo totalmente sofrido de transformação. A águia, ela passa por volta dos 15 anos dela por um processo extremamente doloroso, solitário, onde ela sobe no mais alto da montanha e ela tem que, ela mesma, arrancar aquelas garras tortas já sem força, para que novas garras nasçam e ela possa continuar o seu processo de caça, o seu processo de voo. Então, para você continuar evoluindo, você precisa sair da zona de conforto.
E é por isso que Mãe. tantas pessoas sobrevivem, deixam de viver. Tantas pessoas, milhares de pessoas estão sobrevivendo hoje, vivendo um casamento margarina, uma vida feliz, uma família feliz e por dentro estão extremamente sofridas, reprimidas e esquecidas de si mesmo por medo de finalizar ciclos, por medo de desagradar, por medo de sair do efeito manada. É isso. Betânia, como profissional, que conselhos poderás deixar para que realmente as nossas seguidoras, nossos seguidores, possam usar na sua vida pessoal e profissional para realmente atingirem algum grau de felicidade e de bem-estar? O Cris, a frase da minha vida, duas frases, falei hoje aqui para minha equipe na reunião, duas frases que se eu pudesse falar, Betânia, qual é a frase? Não tem aquela história, qual é o filme, né, da sua vida? Eu tenho duas frases da minha vida. A primeira é: o amor é a resposta. Só o amor cura, transforma, liberta. Quem pensa que não, porque eu amo, ele precisa ficar aqui comigo, não é amor, tá, gente? Isso é apego. O amor, ele é livre. Por amor, eu deixo ir. E aí eu sei se foi meu, se não foi meu, se me pertencia, se não pertencia. Então o amor é sinônimo de liberdade. E só o amor cura, transforma e liberta. E a minha segunda frase é: pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Enquanto eu era uma mulher ferida, eu só feri pessoas. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu não sou nenhum alecrim dourado, não. Eu sou um ser humano, cheio de cicatrizes, assim como vocês. Então, todos nós temos cicatrizes, todos nós temos feridas. Enquanto você não tiver a consciência de que você, enquanto ferida, você está ferindo as pessoas ao seu redor, por onde você passar, você está deixando pessoas feridas. Quando você toma essa consciência de que você não precisa se tornar a causa da sua dor, você não precisa se tornar aquilo que te feriu, você pode se curar e impedir que outras pessoas ao seu redor sejam feridas também. Porque era isso que eu fazia. Era isso que a minha mãe fazia. Né? Eu até me emociono porque a minha mãe, ao mesmo tempo que a minha mãe me feriu muito, feriu todos os nossos, os meus irmãos, familiares, as pessoas ao redor dela a vida inteira, porque ela não tinha essa consciência. Então eu costumo dizer que eu fui a escolhida para ser a ovelha negra da minha família e buscar saídas, buscar soluções, entender o que estava acontecendo, por que minha mãe era tóxica, por que o casamento dela não deu certo, por que o meu não dava certo, por que das minhas irmãs também não dava certo. Eu fui a escolhida para ser a ovelha negra, né? E minha mãe sempre falava: Betânia não tem juízo, Betânia é louca. E aí, quando eu cheguei na minha formação de coach, o Zé Roberto Marques fala assim: somente os loucos são capazes de mudar o mundo. E quando ele falou essa frase, eu entendi tudo. Eu sou uma louca sumida. Somente os loucos são capazes de mudar o rumo. Assim como eu mudei a história da minha família, eu mudei a história da minha mãe, que hoje a minha mãe, ela reza por nós todos os dias. Todos os dias ela fala: minha filha, eu te amo. E eu falo para ela: mamãe, você foi o motivo da minha dor e da minha cura. Então, pela dor que minha mãe me causou, eu me curei. Eu permiti que minha mãe também se curasse. Eu arrastei os meus irmãos para a cura. Hoje a minha irmã também é terapeuta radiestesista infantil, trabalha na área infantil. E por essa cura, eu impedi que os meus filhos repetissem o meu padrão de toxicidade. Porque com certeza eles seriam em algum momento abusadores, em algum momento eles seriam abusados. E eu quebrei esse padrão de repetição, graças à minha inconformidade, graças à minha curiosidade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês hoje que estão aqui comigo, pessoas curadas curam. Que você busque a sua cura, de alguma forma, com qualquer ferramenta que seja, com qualquer profissional e, principalmente, identifique se esse profissional é uma pessoa curada. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, o que eu faço hoje lá no meu perfil, Cris? Eu curo profissionais para curarem outras pessoas. Entende? Porque ferramentas tem um monte. Faculdade, cursos de formações, mentorias para você curar pessoas, ferramentas existem milhares. Mas será que essa pessoa está curada? Porque você não é a sua ferramenta que cura o outro, é o que você tem em si. Se eu tenho ódio, rancor, mágoa para compartilhar, é isso que eu vou jogar na sua vida. Agora, se eu tenho amor, se eu tenho paz,
se eu tenho sabedoria, se eu tenho discernimento, se eu tenho sensibilidade, se eu tenho carisma. É isso que eu vou transbordar na sua vida. Então, quando você for buscar a sua cura, identifique se essa pessoa que você procurou, que você confia, é uma pessoa curada. Com cicatrizes, que todo mundo vai ter. Lembra? Curar não é esquecer. Curar é você lembrar e não doer mais. Então, todo profissional que você for buscar ajuda, ela vai ter cicatriz, com certeza. Mas ela não vai compartilhar com você as dores que ela vivenciou. E sim, o que ela tem dentro de si. É isso. Betânia, você tem uma missão linda, espetacular, tem consciência da responsabilidade, que é não é, tem uma responsabilidade muito grande com essa missão. E esta nossa conversa foi adorável, foi espetacular. Eu vou pedir para quem nos está a ouvir, quem está connosco, de seguir o teu trabalho, porque eu sei que irão com certeza aprender muito contigo, irão ter experiências espetaculares. Por favor, iremos conversar com certeza mais à frente, porque eu acho que temos muita coisa em comum. Temos muita coisa em comum. E como costuma dizer, dizer não, eu acredito, e é quase como que um lema de vida, ninguém se cruza na vida de alguém por acaso. E grata por termos estado juntas, grata por esta conversa, este bate-papo, não é? Tem sido, foi espetacular. A Integral Woman realmente é uma entidade que proporciona estas oportunidades para todos nós e pronto, e temos todos realmente a agradecer. A Tânia tem feito um trabalho muito gratificante com todas as mulheres, tem sido um desbravar de terreno também muito grande. Todas aquelas que estão com a Integral Human sabem efetivamente desde há muito tempo, todo este percurso tem sido lindo, tem sido um percurso dia a dia, de mês a mês, ano a ano, e a Integral Human está realmente a preparar, inclusive, portanto, mais um aniversário que há de ser em São Paulo. Iremos também comemorar em Portugal, que há de ser no Dia da Mulher, portanto, há de ser efetivo. Estou na contagem regressiva já para essa comemoração. Eu costumo dizer porque tu estás em São Paulo, não é? Estás em São Paulo. Pois é. Eu costumo dizer que a Integral Uma é a prova de que mulheres não precisam ser concorrentes, mulheres podem ser apoiadoras, admiradoras uma das outras, né? Mulher que só para a gente fechar isso daqui com chave de ouro, a mulher que ela tem atrito com outra mulher, ela tem ferida de relacionamento com a mãe, tá, rainhas? Leva isso para sua vida, porque a mulher saudável, que teve um relacionamento saudável com a sua mãe, ela ama e admira outras mulheres, ela impulsiona outras mulheres. E a Integral Woman é a prova de que a gente pode levar esse amor, essa admiração, essa união entre mulheres. É um exemplo. Fora. É um exemplo. Né? Então, assim, se você tem algum atrito com mulheres, eu falo para todas as mulheres, eu amo vocês. Eu tenho amigas que eu falo, eu amo você, eu amo mais, eu amo mais. É uma guerra de amor ali. Porque eu resolvi esse problema com a minha mãe. E é muito comum, gente. É muito comum. Não é normal, mas é comum. Então, eu quero agradecer aqui a Integral One por esse trabalho maravilhoso, por essa ponte, essa conexão maravilhosa que vocês promovem. Beijo, Tânia. Beijo, Érica, que dá um suporte maravilhoso para nós nesse grupo. Fica sempre aqui na frente, né? Sempre na frente. Quero aproveitar e fazer um convite aqui. Eu nem sei se estão abertas as oportunidades, as inscrições para você que é mulher empreendedora participar aqui da Integral Uma, mas fechando essa live aqui, chama a Érica aqui no direct, a Integral Uma aqui no direct, que você também pode fazer parte desse grupo maravilhoso. É um grupo de mulheres que curam, que é exatamente o meu projeto. Né? Então, assim, às vezes as pessoas temos acham um percurso espetacular de exemplos. Às vezes as pessoas acham que para curar é só na área de terapia, é só na área espiritual, é só na área de saúde. E não, você é líder. Se você é líder, você cura, você tem o dever de curar outras pessoas. E se você não é uma mulher curada, você não está curando pessoas, você está adoecendo pessoas. Seja na área de finanças, seja na área digital, seja na área bancária, na área aonde quer que você trabalhe. Então, seja uma rainha que cura outras rainhas. É um convite meu aqui de todo o coração para você vir participar. É um convite muito bem-vindo. Muito obrigada, Betânia. Olha, um beijo enorme.
Beijo, Cris, um prazer. Até Muito breve. obrigada de coração. Até breve. Espero em breve voltar em Portugal, te dar um abraço pessoalmente. Cá te esperamos. Será um gosto te Com abraçar. certeza, será um prazer. Obrigada, viu? Tchau, Fique com querida. Deus. Beijo, Adeus. beijo. Fica com Deus também. Beijo, querida.